A gente tem ajudado a comissão como suporte jurídico da comissão eleitoral que foi escolhida em Assembleia Geral para conduzir o processo eleitoral da entidade. Essa mesma Assembleia Geral, ela nos nomeou como suporte jurídico desta comissão e vem trabalhando ao longo desses 30 dias praticamente no sentido de se garantir a lisura do pleito, se garantir a mais ampla participação do associado, da associada, porque é um processo democrático, de legitimação da nova diretoria executiva, do Conselho Fiscal e dos respectivos suplentes. Então, um processo limpo, um processo democrático, né? Um processo em que aconteça a participação efetiva do associado e da associada, num clima de paz, num clima de harmonia. Afinal de contas, você tem concepções distintas, você tem maneiras de tocar a vida sindical distintas, não é? Mas estão todos sob o guarda-chuva da mesma entidade, da mesma representação. As conquistas, eles servem não só para os associados, as conquistas da entidade servem também para a base que representa, não é? É o sindicato que senta na mesa de negociações coletivas. É o sindicato que senta na mesa das negociações paritárias. Então, alcançando toda a sua base de representação, ou seja, os assalariados rurais e as assalariadas rurais, não é? Que é um universo bastante significativo. Como é que vai ser amanhã a distribuição das urnas, né? São urnas fixas, né? E urnas itinerantes, com urnas aqui também na sede do sindicato. Como é? A partir do momento, o processo inicia 8 horas, mas aí as urnas vão bem mais cedo para seus pontos, né, de votação, né? Exatamente. Às 6 da manhã, tem uma comissão que está dando suporte aos funcionários da casa, que está dando suporte a essa logística, não é? Às 6 da manhã, sairão aqui da sede, não é? Ficarão na sede, melhor dizendo, as 4 urnas, a urna 1, 2, 3 e 4, e as demais urnas, né? As demais urnas, 49, né? 49, não, deixa eu melhorar a matemática aqui, né? Então, são 55 menos 4, 51 urnas, né? 51 urnas serão distribuídas nas mais diversas empresas do Vale. A exemplo da região ribeirinha, no sentido Tapera, da região ribeirinha no sentido de Bebedouro, dos núcleos do projeto Senador Nilo Coelho, do N1 ao N11 e do projeto Maria Tereza. Então serão 51 urnas, né, espalhadas nessa base dos projetos de irrigação. E o processo segue quem pode votar, né, e quem não pode, e o que é que tem que levar, e o processo vai até que horas? Pronto. Nas fazendas, nas empresas, começa de 8 horas e vai até às 17 horas, não é? Na sede, de 8 horas até às 18 horas, não é? Para participar, o associado precisa constar na lista, né, de associados, que são cerca de 7.500 associados. O nome precisa constar na lista. Ele precisa trazer um documento de identificação ou levar para a empresa um documento de identificação que tenha a foto, não é? Naquelas unidades menores, né, o crachá também é utilizado, não é verdade? De sorte que o que se pretende é que haja a efetiva identificação. Tem empresas com 15 associados, 14, 18, 25, mas tem empresas também com 300 associados, com mais de 300 associados. Então é um processo relativamente complexo. Nós fizemos contato com a direção do sindicato patronal, no sentido de que, pela própria cláusula da nossa convenção coletiva, que eles sejam facilitadores do acesso das urnas às suas fazendas, de sorte que todos que estiverem envolvidos no processo estão previamente cadastrados e credenciados perante a comissão eleitoral. Então, cada urna acompanhará cada urna
um presidente, 2 mesários e um suplente, eventualmente. Além de fiscais, não é? Que ficarão das 2 chapas, chapa 1 e chapa 2, que ficarão a cargo, né, das respectivas chapas. Então, o processo eleitoral se resume, né, na coleta do voto, vamos dizer assim, a esses 6 atores, né, os mesários e os respectivos fiscais. E o processo de apuração, como é que procede? Como é que começa logo em seguida? Quem vai apurar? Nós convidamos a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados Rurais de Pernambuco. O presidente Gilvan Antunes está a caminho, né? Deve chegar logo mais, hoje, segunda-feira, deve chegar no final da tarde. Está vindo com o doutor Bruno. O doutor Bruno é advogado da FETAP e da FETAEP também. E veja só, o Vale do São Francisco sempre surpreende, né? O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados Rurais, da CONTAR, também vai estar presente. Eles estão chegando na parte da tarde. Então, conversando com as chapas, a comissão vai tratar o processo de apuração, né? Que são outros atores que irão tratar da apuração, mas basicamente a partir da FETAEP, que é a Federação, né, dos Assalariados Rurais, e da Confederação Nacional, com sede em Brasília, que está vindo também para o pleito. E a expectativa é que o resultado saia em quanto tempo? Como não há a obrigatoriedade do voto, né? Esse voto, essa ida, ela está dentro de várias variáveis que nem sempre a gente pode ponderar, né? É o associado que esteja de férias, de licença, a jornada de trabalho, né? Que por meta ou por produção ela tenha se antecipado. Daí que a gente faz um apelo, né? Para que as empresas, né? As fazendas, elas disponibilizem dentro do tempo, né, dos roteiros, né, que nós formalizamos, que a comissão encaminhou, inclusive informando ao patronato, né, essa questão do acesso às suas unidades, etc. e tal. A gente crê que vai ser dentro de um clima de harmonia, de paz, de tranquilidade, né? E exaltação e torcida tem toda a eleição, né? E demora muito o processo? Veja só, o processo de apuração, como é o voto em cédula, ele é aquele velho processo, né? Depende da quantidade de mesas apuradoras que sejam instaladas, depende da quantidade de votos que tenham sido sufragados, né? Mas observe o seguinte, desse universo de 7.500, para que essa eleição seja validada, precisa que haja a participação de 20% dos associados. Então, 20% de 7.500, 2 vezes 5, 10, dá 1.500 associados e associadas para participarem do pleito. Então, a partir de 1.500 está validado o processo. Aí vamos à apuração, não é? Porque a gente espera que não demore muito, apesar, né? Não embora seja complexo, embora seja manual, etc. Tal, depende do quantitativo que venha, não é? De incidentes, né? Incidentes que tudo são com segurança, né? Tem de incidentes que eventualmente ocorram, etc. e tal, questionamentos que se façam. E quando se envolve um número significativo de pessoas, né, no processo, é natural que tudo isso aconteça. Joia.